Esperança e paz. Com alegria estamos começando o 9º encontro de mulheres metodistas à distância. E na certeza da graça de Deus, e especialmente em meio a tantos desafios, nós acolhemos a todos e todas que se reúnem neste dia. E especialmente no 9º encontro de mulheres, nós vamos ter como tema Mulheres nos caminhos da missão. Continuando assim a nossa trajetória, então, Mulheres nos caminhos da missão formam uma comunidade de fé, comunhão e serviço. Este é também o tema da igreja. Forma uma comunidade de fé, comunhão e serviço. Nesta breve devoção, nós vamos ter como leitura bíblica, especialmente o texto que vai nos inspirar nas atividades deste dia. Encontra-se lá no livro de Apocalipse, no capítulo 2, versículos 19a. Nos diz assim: Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança. E é na certeza do Deus da vida que caminha com todos e todas, especialmente nesse dia. É no Deus que conhece a nossa fé, o nosso amor, a nossa perseverança e especialmente o nosso serviço. Por isso nós vamos partilhar, vamos ouvir muitas pessoas nesse dia, vamos participar. E é na certeza do Deus que nos reúne e nos une, que nós vamos convidar nesse instante aos irmãos e irmãs a termos um momento de oração. Oremos, pois. Ó Deus da vida, damos-te graças pela certeza do teu cuidado, da tua presença e especialmente pela oportunidade de participarmos deste 9º encontro de mulheres metodistas. Que sejam momentos agradáveis, momentos de capacitação e de renovo, para assim podermos prosseguir em serviço e dedicando-nos cada vez mais e testemunhando a tua palavra aonde quer que estejamos e no que quer que façamos. Na certeza da tua companhia, que nos reúne de norte a sul, de leste a oeste desse país e também de outros lugares do mundo. Nós te damos graças, porque até aqui nos tem abençoado e nos tem dirigido o Senhor, o Deus da vida. E com gratidão e na certeza de que esta programação está em tuas mãos, é que oramos em nome de Jesus. Amém. E agora, com alegria, vamos convidar a todos e todas para aí continuarem em pé, os que estiverem em pé, e os que estiverem assentados poderão levantar-se nesse instante, e nós vamos cantar um hino do nosso inário evangélico, para nós assim prosseguirmos juntos, especialmente neste dia. E ao cantar este cântico, e nós vamos ser dirigidos agora por estudantes da Faculdade de Teologia, que vão ter um ritmo diferenciado aí para cantar, nós vamos trazer à memória e especialmente dizer que confiamos naquele que é o Cristo e especialmente aquele que nos concede a vida, o renovo de paz e nos desafia nos caminhos da missão. Cantemos, pois. Achei um bom amigo, Jesus Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, é o forte mediador, que me purifica
agora até o dia em que eu morrer. Então ao céu subir agora eu me verei, onde a morte e a dor jamais penetrarão. Dos vales é o leão, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mar, suas tribulações que tenho toma assim. Dos vales é o leão, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. As mulheres no caminho da missão formam uma comunidade de fé, de comunhão e de serviço. E é assim que, mais uma vez, nós estamos com o nosso 9º EAD. Por incrível que pareça, estamos entrando no 5º ano. E é com muita alegria que a Confederação de Mulheres, Centro Otília Chaves e o MESP, nesta parceria, proporcionam a todas e todos esta oportunidade de podermos ouvir da Palavra de Deus, de podermos compartilhar do que temos aprendido. E é com muita alegria que a Confederação de Mulheres saúda vocês nesse dia, desejando que seja realmente muito abençoado e de muito aprendizado para todas e todos. Eu sou a Leila, vice-presidente da Confederação, e estou aqui para abraçá-los e abraçá-las com muito amor nesta nova oportunidade. Eu sou Ivana Ribeiro de Aguiar Garcia, presidente da 3ª Região Eclesiástica. Eu sou Vera Elaine Marques Maciel, presidente da Federação da 2ª Região Eclesiástica. Eu sou Maria do Amparo Barbosa de Freitas, presidente da Federação de Mulheres da RIME. Eu sou Maria Olinda Filó Marzini, presidente da Federação de Mulheres da 4ª Região. Isso. Eu sou Fátima Regina Carneiro da Silva, presidente da Federação de Mulheres da 1ª Região. Eu sou Lorena Mendes das Neves, tesoureira da Confederação Metodista de Mulheres do Brasil. Eu sou Anita Araújo Quadro de Souza, secretária de atos da Confederação Metodista de Mulheres. Eu sou Elifelete Gonçalves, presidente da Federação de Mulheres da Região Missionária da Amazônia. Eu sou Sônia Neri, vice-presidente da Federação de Mulheres da 6ª Região. A graça e a paz, irmãs. Meu nome é Lucimar e eu sou presidente da 5ª Região Eclesiástica. Eu sou Miriam Fontoura Dias Magalhães, secretária correspondente da Confederação Metodista de Mulheres. Mulheres nos caminhos da missão formam uma comunidade de fé, comunhão e serviço. Olá, com alegria, vamos prosseguir. Aí a gente teve a possibilidade de ouvir as nossas irmãs da Confederação Metodista de Mulheres, especialmente as irmãs aí, as novas presidentes da federação, e a gente diz assim que as novas presidentes e as renovadas, as que foram novamente encaminhadas, ou seja, que foram eleitas nos seus congressos regionais. A todas, a nossa saudação especial em nome do Centro Otília Chaves, da Faculdade de Teologia, da UMESP, todas as pessoas que se unem e se reúnem nesse dia. E como Centro Otília Chaves, nesta parceria com a Confederação de Mulheres, promove este 9º Encontro de Mulheres. Então, recordando o nosso tema, as mulheres nos caminhos da missão formam uma comunidade de fé, comunhão e serviço. Nós, neste novo encontro, nós temos o quê? Vamos ter diversas participações. Algumas a gente já ouviu, outras nós vamos ver ainda, mas destacamos especialmente esse tema será abordado pela Bispa Marisa de Freitas, né? A bispa presidente de toda a região do Nordeste do nosso país, e também a secretária do Colégio Episcopal. Ela vai estar nos trazendo e nos desafiando nessa nova temática. Também nós vamos contar com a participação
da bispa Joaquina Nhanala. Esse nome assim, e especialmente ela é bispa da conferência, lá eles chamam assim, de Moçambique, e também é bispa presidente da África do Sul. Olha só, a gente vai ter a possibilidade de ouvi-la. Bem como também a coordenadora em Moçambique da área educacional e assessora da bispa Joaquina Nhanala, trazendo seus testemunhos no que diz respeito também a esta temática. Formam uma comunidade de fé, comunhão e serviço. Temos muitos desafios neste 9º encontro, dentre os quais, vejam bem, a gente convida então aqui as irmãs, os irmãos, todas as pessoas que estejam participando, podem mandar suas considerações, artigos, testemunhos, poesias até, que se inspirarem, né? Algumas pessoas já fizeram isso nas outras transmissões que ocorreu. Também podemos realizar aí a nossa avaliação, bem como os relatórios, e encaminhar as fotos para o e-mail do Centro Otília Chaves. Porque este encontro ocorre não somente com toda a infraestrutura aqui da UMESP, com apoio da Faculdade de Teologia, o trabalho da Confederação, do Centro Otília Chaves, mas especialmente com a sua participação. Mandando as perguntas, refletindo sobre elas, dizendo como podemos aperfeiçoar e avançar nesta nossa programação. Eis aí a sua participação e assim realizamos junto este 9º Encontro de Mulheres à Distância. Prosseguindo, nós temos vários motivos de oração, entre os quais o Encontro Nacional de Capacitação para Mulheres da Igreja Metodista, só que este é presencial, lembrando a data que será realizado do dia 6 ao dia 8 de junho, nas dependências da Faculdade de Teologia. A foto que está aí, eu acho que algumas irmãs vão se encontrar, eu estou ali, eu estou aqui, aonde estou eu, né? Mas que você possa sentir-se convidada para estar conosco e participar. A partir do mês de abril, no caso, e também durante o mês de maio, vão estar sendo realizadas as inscrições. As irmãs poderão entrar em contato com a presidente da Federação de Mulheres da sua região eclesiástica e ou missionária, e ela vai poder aí instruir e dizer como você, minha irmã, poderá participar deste encontro, no caso presencial. Mas você também pode participar orando pelo mesmo. Também, motivos de oração, o 9º encontro, que esse que está sendo realizado nesse dia, e desde já nós também já podemos orar e nos preparar para o 10º Encontro Nacional à Distância, que será realizado no dia 30 de agosto de 2014. Lembrando aqui que o 10º encontro, olha só, nós vamos fazer 10 edições, dizer assim, poxa vida, Ebenezer, até aqui nos abençoou o Senhor, vamos celebrar então 10 edições aí no dia 30 de agosto. Lembrando que as inscrições começam antes, hein? Já em junho, cada polo, cada local já vai se inscrevendo. Continuando as nossas motivações, especialmente a gente vai lembrar que os horários de transmissão desta atividade, quando as pessoas se inscrevem, os polos se inscrevem, eis que podem lá dizer, nós vamos participar na parte da manhã. Ou seja, desde as 9 horas da manhã, as pessoas se reúnem, fazem sua integração, sua oração, sua devoção, e às 9h30 da manhã começa então a transmissão. Lembrando que é 9h30, horário oficial de Brasília, porque temos diversos horários aí no nosso país e também alguns locais que estão também conectando-se conosco nesse dia. No período da tarde, as irmãs podem se reunir desde as 2 horas da tarde. E aí, fazer este momento de integração, trabalhar, mas lembrando que a transmissão, 14h30 pontualmente, horário de Brasília, começa então a transmissão.
Ao se inscrever, a irmã ou o irmão, ao se inscrever, pode dizer assim: nós vamos de manhã ou de tarde. E inscreve seu polo, encaminhando especialmente para a presidente da federação, e essa vai fazer chegar até o Centro Otília Chaves, e assim nós vamos realizar os procedimentos necessários. Eis aí a sua participação, eis aí a conexão todos e todas, especialmente para realizar este ação à distância, mas muito próximo uns dos outros, umas das outras. Continuemos, pois. Olha só, as mulheres estão se preparando para quê? Para a 9ª Assembleia Geral da Confederação Metodista de Mulheres, que será realizado do dia 16 até o dia 19 de outubro, aonde? Em Gramado. Olha só, hein? Então, o Congresso lá Nacional de Mulheres estão esperando quase que 1.000 mulheres para esse evento em Gramado. Então, seja este momento já, desde agora, nossa oração, e especialmente lembramos que as inscrições estão sendo realizadas e as informações podem ser realizadas no site da Igreja Metodista Nacional, né? www.metodista.org.br, ou seja, lá pode receber as informações para este evento. Continuemos. Aí estão as informações no que diz respeito para onde nós vamos mandar o relatório, as fotos, as questões. Para este site do Centro Otília Chaves, centro.otiliachaves@metodista.br. Este é o e-mail que deve ser mandado, no caso, as fotos, os relatórios e as questões. Quanto ao site, que é www.centrootiliachaves.com.br, o site está sendo atualizado, está sendo adequado, então é melhor que as irmãs possam estar mandando via e-mail, centro.otiliachaves@metodista.br. E este e-mail vai estar disponível para que as irmãs possam remeter aí relatórios, poesias, testemunhos diversos. E oportunamente nós vamos recolher todas essas fotos encaminhadas, todo esse trabalho, e vamos estar colocando então no site, que tem uma equipe que está atualizando o mesmo. Mas em todos estes momentos, seja também a nossa oração, e eu agradeço também pela oração das irmãs, que estiveram aí de norte a sul, do leste a oeste, né, orando, né, porque teve um pequeno incidente, esta que vos falo, agora a gente já tem uma placa, 7 parafusos, que tal? Mas especialmente uma mulher quase que biônica, alguns brincam assim, mas dizer que com a graça de Deus estamos nos recuperando, e especialmente estamos nos recuperando também com as orações das irmãs, e a todas a nossa gratidão. O Centro Otília Chaves agradece pelo apoio que tem recebido até aqui, e certamente estamos, juntamente com a Confederação de Mulheres, buscando aperfeiçoar, buscando capacitar, e temos diversos agora desafios, tanto para a África, quanto para a América Latina, momentos de capacitação, que realmente possam as irmãs, os irmãos estar orando pelo Centro Otília Chaves. E a todos e todas a nossa gratidão, e que assim prossigamos nos caminhos da missão.
Olá, quero cumprimentar você que está aí conosco nessa manhã. Nós estamos hoje nesse propósito de mais uma vez realizar nosso ensino à distância. Bênção de Deus para nós, não é? Espero que você tenha um dia, uma tarde muito abençoada na presença do Senhor, tá bem? Para a gente trabalhar esse tema, mulheres discípulas nos caminhos da missão, formam uma comunidade de fé, comunhão e serviço. Esse é o tema nacional, discípulos e discípulos, e eu estou usando especificamente mulheres discípulas, porque é o assunto aqui que mais nos toca nesse tempo que passaremos aqui. Eu estarei usando 2 textos bíblicos. Um é o texto de João 4. A mulher samaritana, que é muito conhecido, então eu não vou ler, mas nós trabalharemos esse texto. E um outro texto que eu quero ler, alguns versículos aqui para você, é exatamente o texto de Colossenses, capítulo 2, alguns versículos. O versículo 6, ora, como recebestes Jesus Cristo, o Senhor, assim andai nele radicados e edificadas e confirmadas na fé, tal como fostes instruídas e instruídos, crescendo em ações de graças. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era muito prejudicial. Removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Textos básicos fundamentais para nós. Por que isso? Olha bem, eu quero trabalhar com você a partir desses textos a utilidade de algo que é muito comum entre nós, mulheres e homens, não tanto os homens, né? Os homens já usam também, mas é mais comum entre as mulheres, que é o uso dos chales, dos echarpes, ou de qualquer outro instrumento, que a gente tem várias maneiras de usar. Vou começar com esse aqui. Veja bem, eu estou usando o uso desse recurso aqui, dessa ferramenta. O objetivo do uso dele era para proteger toda essa área nossa, faringe, laringe, em situações de frio. Então a gente usa, não é? E de várias maneiras, como a gente queira, mas era para nos proteger. Então protege essa área, aquece. Às vezes a gente coloca assim também ao redor do ouvido, quando o frio é muito intenso, né? E aí você protege as vias aéreas e também a audição. Muito bem. Só que veja bem, eu estou aqui hoje usando uma roupa e eu tenho esse echarpe, que tem uma cor específica. Mas eu tenho outros que eu posso usar também. Por exemplo, esse aqui. Aí se eu usasse esse aqui, talvez vocês dissessem assim, olha só, a bispa está sem noção. Olha que coisa mais esquisita, um echarpe todo colorido, com a roupa colorida, isso não vai dar certo, não vai combinar. Aí eu poderia optar por outro, uma outra cor. Aí eu poderia ver que cor que é a blusa, que cor que é a roupa, que cor que é a jaqueta, não é? Que cor que é o adereço que eu estou usando. Aí eu vou dizer, será que combinou? Aí eu me olho e vejo, muito colorido aqui, a calça colorida, isso aqui colorido, não vai ficar bom, então tira esse, vamos pensar em outro. Aí eu poderia optar por outras cores, aí eu ia vendo a partir do quê? Da roupa que eu estou usando. Então, por exemplo, esse, teria a ver? Teria até com a jaqueta, com a blusa, não é? Porque tem preto e branco, com uma jaqueta, com a blusa preta, mas não teria nenhum acordo com a calça. Você diria, não está combinando, não. Essa coisa está esquisita, né? Até que eu achasse alguma coisa que combinasse, eu poderia, quem sabe esse. E esse aí vai ficar também xadrez aqui, com a calça colorida, não vai combinar, tá demais, não tá tão frio assim. Talvez uma assim, talvez, pudesse ser. Mas o ideal aqui, talvez você dissesse, seria uma cor neutra. Ou só preto, porque combinaria com a calça, combinaria aqui. E é verdade, seria bem melhor. Agora veja bem, para que existe o echarpe? O echarpe existe, na verdade, é para nos proteger. Só que a gente acaba se motivando por outras razões que não são o uso efetivo do echarpe. Ou seja, a gente transforma o echarpe, tira a utilidade dele e acaba usando para uma outra utilidade que é o visual. A estética, não a preocupação com o sentido, porque se o importante é o efeito que ele vai causar em mim, então evidentemente eu usaria qualquer um. Poderia ser preto, rosa, verde, mas aí eu preciso me enquadrar aquilo que é esperado da gente numa cultura, numa sociedade, naquilo que é considerado bonito ou feio, e eu acabo modificando o uso
a finalidade da ferramenta em função de conceitos, de ideias, de expectativas que não são os ideais, que são menores, mas que acabam ficando os maiores. Então eu posso estar sentindo muito frio, mas se eu não tenho um E-Sharp que combina, é preferível sair sem o E-Sharp, deixando as vias aéreas desprotegidas ou até os ouvidos. Por quê? Porque não combina. E se não combina, eu não uso. Certo? Ou então eu nem preciso do E-Sharp, mas como combina, vai compor, eu uso. Ou seja, a ação secundária, que é o embelezamento, está contando mais do que a ação primária, que é a utilidade, o uso, a razão de ser daquele objeto. Por que eu estou dizendo isso? Porque na vida cristã, isso se assemelha muito. Às vezes a gente também faz assim com a vida cristã. E aí a gente deixa de cumprir o que é nossa função. Quer ver? Uma pergunta básica. Qual é a razão da existência de uma igreja local? Ou qual é a razão da existência de uma pessoa cristã? Por que a gente se volta para Cristo? Qual é a razão da gente se voltar para Cristo? Aí você pode ter inúmeras respostas. Eu sei que você tem, você sabe. Mas acontece que, às vezes, as razões secundárias estão se tornando mais importantes do que a razão primária. Quando a gente lê a Bíblia, fica claro aqui nas Escrituras que Cristo fez algo por nós que a gente nunca vai poder agradecer. Nós estávamos em inimizade com Deus e com a criação. E isso é evidente até hoje. Nós ainda vivemos em inimizade com as pessoas, vivemos em inimizade com a criação. Destruímos árvores, rios, sistemas todos ecológicos. Por quê? Porque nós não nos damos mais o respeito, a consideração, nem para conosco, nem para com o mundo que está ao nosso redor. Toda essa situação de desarmonia, de inimizade com Deus, nos leva a uma desarmonia com as pessoas que estão ao nosso redor e com o mundo de um modo geral. São Paulo hoje, gente, está um calor que você não acredita. Aqui está mais fresquinho, porque é ar-condicionado, e a gente está mais à vontade, mas lá fora um calor. Mais quente que em Recife, de onde eu vim. Dá para imaginar uma coisa dessa? São Paulo, a terra da garoa, mais quente que Recife. E aí a gente fala, mas que coisa é essa? Nós, na nossa ação de inimizade com Deus, inimizade com a criação, nós estamos criando um ambiente inóspito para nós. A consequência do pecado que predomina em nós é isso. A gente mesmo se destrói individualmente e coletivamente. Então eu quero trazer isso agora para a questão aqui nossa das discípulas nos caminhos da missão. Às vezes nós transformamos a vida cristã em algo que é secundário. Então a vida cristã, suponhamos que ela seja o E-Sharp. Cristo morreu por nós, Cristo está conosco, não é? Ele deu a vida por nós para fazer a nossa amizade de novo com Deus. Pagou um preço alto. Derramou o seu sangue, não porque ele escolhesse assim, eu cheguei aqui hoje e amanhã eu estou crucificado. Não. Ele viveu. Enquanto ele vivia, ele tomou atitudes coerentes com a vontade de Deus que levaram as pessoas insatisfeitas e que tinham o poder político, econômico, financeiro nas mãos a condená-lo. Então ele foi condenado numa justiça comum, como tantas pessoas são condenadas. Ontem eu apanhei um táxi, vindo aqui do aeroporto para a sede, e um taxista falava comigo isso. Ele foi acometido de uma violência policial tão grave numa batida, apanhou, foi preso sem dizer nada, passou uma noite na prisão, não pôde telefonar para a família, não pôde dizer que tinha documentos do táxi, que tinha um voucher que dizia que ele fizera uma tarefa, foi preso, apanhou, sem ter nenhum motivo. E depois que foi solto, ficou tudo como estava. Então, assim, essa injustiça presente no mundo, Cristo enfrentou, a ponto de ser crucificado numa cruz sem nenhuma razão. E às vezes, então, no exercício da vida cristã, a gente se esquece disso. O secundário se torna mais importante. O que é o secundário? A gente se reunir, a gente estar em ministérios, a gente se encontrar em dias de culto. Isso não é o mais importante. Tudo isso é decorrência deveria ser. Então, o E-Sharp, a utilidade dele é nos proteger. Estar com Cristo, a razão de ser é aquilo que está no nosso artigo 3º da Constituição que está nos cânones. O que diz lá? Nossa missão é
a cooperar com Deus no seu propósito de salvar o mundo. Cristo nos salva para a gente fazer isto. Mas não é alguma coisa assim etérea, alguma coisa fora do ar, não. Estar no mundo e colaborar com Deus é tomar atitudes coerentes com o Deus a quem nós confessamos e com Cristo que morreu por nós, evidentemente. Como é que isso se dá, então? Vamos pensar no caso da mulher samaritana. Vamos voltar para a mulher samaritana. A mulher samaritana, veja bem o que acontece. Cristo, discípulo de Deus, filho do Deus Altíssimo e nosso discipulador, nosso mestre. O que Cristo fazia? Veja bem, primeiro que quem é discípulo e discípula está no caminho. Caminho, gente, é algo que nos tira de onde estamos, nos permite o deslocamento daqui para ali. Então, eu estou nesse ponto. Quando eu encontro um caminho, eu saio desse ponto e eu tenho possibilidade de ir para um outro ponto, certo? Então, eu tenho que agir. Caminhar é mover-se, movimentar-se. Quem está em Cristo, que é o caminho, se move. Não tem como ficar parado onde está. Hoje eu sou diferente de ontem e sou um pouco pior do que serei amanhã. Porque amanhã eu devo estar melhor andando com Cristo. Eu vou aprendendo com Ele e vou ficando melhor. Então, começando aprendendo assim com Cristo, a prática dele com a mulher samaritana. Quem está no caminho vai ao encontro de... Presta atenção. Aquela mulher está buscando água no poço de Jacó, na cidade de Sicar, na região de Samaria, norte da Judeia. Jesus está ali. Jesus é o mestre, o homem santo, que nunca pecou, né? Que nunca cometeu nenhuma desobediência a Deus, a pessoa perfeita, evidente. Nós cremos assim, não é? Muito bem. O que Cristo faz? Ele fica assentado esperando que as pessoas venham até ele? Não. Ele não veio para esperar, ele veio para agir. Ele está na terra e ele vai ao encontro de. Então, ele se dirige até o poço. Discípula, no caminho da missão. A missão não vem até nós. Nós é que iremos até ela. Nós é que colocaremos o pé na estrada para nos encontrarmos com as pessoas a quem Deus ama. Certo? E essas pessoas, naturalmente, via de regra, não estão nos templos. Nos templos estão pessoas que já se encontraram com Cristo, o Messias, no caminho. As pessoas estão, não nos templos, elas estão aí, em todos os lugares. Então, você sai em direção a. Discípula no caminho da missão forma. Ela cria situação para isso. E, evidentemente, os homens também. Então, a gente vai tomar alguma medida. Cristo vai até o poço. O poço está lá e ele vai até o poço. Chegando ao poço, ele observa aquela mulher. Ela está ali para buscar água. Naquele horário que ela buscava água, a gente sabe disso, era um horário que poucas pessoas estavam buscando água. E aquela mulher ia naquele horário porque ela não queria ser percebida pelas pessoas. Ela trazia consigo algo que a gente leu aqui em Colossenses. Ela trazia sobre si, na sua vida interior, na sua vestimenta e na sua postura, uma palavra-chave: adúltera. Ser adúltera já é grave. E naqueles dias, mais grave ainda no rigor do povo de ascendência judaica. Muito bem, aquela mulher trazia sobre si um estigma, um peso. Era outra mulher encurvada, embora fisicamente ela não estivesse encurvada. Aquela mulher era alguém carente de uma boa notícia. O que ela trazia consigo é uma ideia de que ela nascera para aquilo, que ela estava condenada àquela vida, que a vida dela seria assim mesmo. Uma mulher que tinha uma vida considerada imunda pelas outras pessoas. E realmente, não é digna uma vida em que a gente não se associa a ninguém de uma forma comprometida, em que a gente se deixa usar pelas pessoas. Isso não é positivo. E mais grave ainda, sendo mulher, ela tinha essa marca. Mas aí a gente pode perguntar, e cadê os homens que estavam com ela? Porque nenhuma adúltera é adúltera sozinha. Concorda comigo? Se existe adúltera, porque existe adúltero. Mas também, como ainda é nos dias de hoje, o homem já nasce dono do mundo. Ou seja, nós, na nossa cultura, entendemos que os homens são. E todo o restante
será. Então, os homens são as figuras centrais e eles não têm culpa disso. Todas e todos somos responsáveis por isso. Nós fazemos que isso aconteça. Então, os homens já têm direitos. Na nossa cultura, a gente entende que o homem tem direito, já nasceu livre, ele pode andar para onde quiser, fazer o que quiser. Já as mulheres, não. Elas têm que ter sempre o suporte, a orientação e o controle de algum homem para que ela tenha validade. Bom, ali naqueles dias também era assim. Cadê os homens que adulteravam com ela? Cadê? Não tinha. Ela, sim, era exposta para toda a sociedade. Ela era a mulher pecadora. Considerando isso, pense bem, quem é de nós que teria uma amiga assim nessa condição? Qual de nós teria amiga que a gente soubesse deliberadamente que é uma mulher adúltera? Que já teria o 5º marido, que na verdade não era marido. Uma troca, um hoje, daqui um tempo outro, daqui um tempo outro. Quem é de nós que não teria receio, quem é casada, que não teria receio de que essa mulher pudesse ser uma ameaça ao seu próprio casamento? Quem de nós sairia com essa mulher à rua para andar com ela, para fazer compras com ela, mesmo sendo solteira? O que se diria de uma moça solteira, de boa família, isso é relativo, não é? De boa família, e que andasse com a mulher nessa condição? Muito bem, então essa mulher tinha um certo padrão de amizade. Quem seria amiga e quem seria amigo dela? Homens com interesses de vida ilícita, ou mulheres que já tinham essa mesma prática, família bem chegada, porque família não escolhe, não é? E geralmente pai e mãe ama, apesar das circunstâncias, nem sempre, mas tem uma boa parte que sim. Então, possivelmente, ela tivesse o ciclo de amizade de pessoas com vida comum, como a dela, ou comum à vida dela. E homens também, porque, de certa maneira, os homens têm facilidade de lidar com mulheres assim no dia a dia. Não para compromisso sério, mas para amizade, para conversar, para sair de vez em quando, né? A gente sabe disso. Pois bem, Jesus se aproxima desta mulher. Então, no caminho da missão, para a gente fazer missão, a gente tem que ir em direção a e ir como Jesus foi. Jesus indo ao encontro dela, ele sabia de tudo da vida dela, cada detalhe. Mas ele não permite que esse conceito da sociedade interferisse na visão que ele, filho de Deus, sabe que o pai dele, Deus, o nosso pai, tem acerca daquela mulher. Então, ele olha aquela mulher com os olhos de Deus. Os olhos de refazer a amizade, os olhos de quem ama porque criou, os olhos de quem se importa e quem veio trazer boa notícia para quem a gente considera perdido ou perdida. Certo? Então, Cristo ali vai ao encontro daquela mulher e ele, para estar com ela, ele tira a escama dos olhos e ele vai com o coração. Ele ama aquela mulher, não pelo que ela está fazendo, nem pela sociedade como a julga, nem pelos conceitos ou pelo que se dirá de Cristo, aproximando-se dela, porque certamente teria alguém para falar, mas ele não se preocupa com isso. Ele se preocupa com aquela pessoa. E ele chega até ela. E quando ele chega até ela, é interessante, ela deve ter sentido isso na voz dele. A gente sente, quando alguém se aproxima da gente, e se aproxima de verdade, com o coração aberto. E é difícil para a gente. Eu vou contar uma experiência que eu tive exatamente semana passada, vindo aqui para São Paulo. Desci no aeroporto e junto de mim havia uma moça, uma loura, alta, de um short bem curtinho, com as pernas grossas, as coxas grossas, bem malhada, bem bonitona, o que a gente chamaria hoje aqui de periguete. Mas bem típico, bem bonita, com enfeites assim chamativos, um decote bem grande, o short bem curtinho, com a roupa íntima marcando bem. Então, assim, não havia quem não olhasse para ela. E eu percebi que assim que eu olhei para ela, eu olhei como assim, mas que coisa, num avião desse jeito, essa hora precisa andar desse jeito. Eu olhei para aquela mulher com os meus olhos de juízo. Eu não vi um ser humano amado por Deus, eu vi uma figura que a gente denomina de periguete. E aí eu percebi como que eu estava me afastando dela com aquilo. Eu pensei, caramba, olha eu fazendo exatamente o que Jesus jamais faria. Então, imediatamente, eu tentei vencer meu preconceito e me aproximar dela. E fiz isso. Comecei a conversar com ela. E eu assim, né, coroa,
tem nada a ver, toda assim, e ela toda bonitona assim. A tendência da gente é rejeitar, porque ela faz exatamente o oposto daquilo que a gente gostaria. Mas pense bem, foi de uma mulher assim que Jesus se aproximou. Exatamente assim. E ele a viu tal como Deus a criara. Aquela pessoa tem uma alma, tem um sentimento, tem um ser, tem sonhos, tem projetos, tem história. Aquela pessoa é vida amada por Deus. Então, para eu cumprir a missão que Deus tem para mim, eu tenho que estar com o pé no caminho, com o pé na estrada. E eu não vou fazer isso nos templos, eu tenho que fazer isso onde as pessoas estão, em qualquer lugar. Exatamente aquelas que mais precisam da boa notícia. Todas e todos precisamos. Essas pessoas precisam ser amadas. E elas são amadas por Deus. E Deus nos convida a fazer a mesma coisa. Então, quando Cristo vai até o poço e conversa com aquela mulher, ele está dizendo isso. Olha, eu não estou me aproximando de você por sua aparência. Eu não estou me aproximando de você pelo que você faz, certo ou errado. Eu não estou me aproximando de você por aquilo que dizem de você. E muito menos para ter alguma oportunidade de ter vida sexual com você. Eu estou me aproximando de você porque o meu Pai a ama e eu estou aqui para dar minha vida para você, se for preciso, para você restabelecer a sua comunhão com Deus, sua amizade com Deus. Deus quer assim. É assim que Jesus vai. É assim que a gente tem que ir se dispor para a missão. É com essa visão, com esse pensamento. Pois bem, ele vai. Quando ele chega perto dela, ele faz uma pergunta para ela, não é? Ele pede alguma coisa. A gente às vezes pensa assim, o que eu vou pedir para uma pessoa como esta? O que eu vou pedir para ela? Pois Jesus pediu o que ela tinha. Jesus não pede para ela algo que ela não possa oferecer. Jesus pede aquilo que ela pode oferecer. Nos caminhos da missão, a gente tem que estar com as pessoas percebendo isso. O que elas podem oferecer? Qual é o que elas têm às mãos que ela pode oferecer? Aquela criança que tinha apenas 3 pães e 2 peixes, se lembram disso? E que ofereceu o que tinha. Pedro, que ofereceu o que tinha, a coragem, o arrobo, embora não tivesse paciência. Verdade? João, que oferecia já o contrário, a paciência, a comunhão, o jeitinho dele de trabalhar com as pessoas. Verdade? Cristo se aproximava de cada um e de cada uma a partir daquilo que tinham, o que tinha de melhor. Então ele se aproxima dentro do que pode. Ele pede para ela, você pode me dar água? E ela diz assim, o senhor sabe que eu sou samaritana e o senhor é judeu. Como é que o senhor pede água? A pessoa que está numa situação de ser marginalizada, de não ser querida, de ser rejeitada, a tendência dela é deixar claro o obstáculo que há entre ela e nós. Geralmente é assim, olha, eu não posso ir à igreja não, porque as pessoas costumam dizer, eu fumo, eu bebo, eu faço isso, eu uso droga. Como se isso fizesse separação entre elas e Deus. Como se dissesse assim, ó, eu sou uma pessoa que não tenho condição de. Eu já me taxo como alguém que não pode estar na presença de Deus, que não pode estar com pessoas que se consideram filhas e filhos de Deus. Não é algo interessante? A barreira, tanta gente coloca para a pessoa, como a pessoa já introjetou isso. Ela não se vê em condição disso. Ela se sente indigna, ela já se põe fora. Olha para você ver, o que reforça o conceito de que às vezes nos templos estão exatamente as pessoas que não precisam mais da boa notícia. As pessoas estão enxergando isso. Lá tem gente que já se ajeitou. E eu não quero me ajeitar, ou eu não posso me ajeitar, ou então eu não sou dessa tribo. Quando é um absurdo. Porque Deus não quer já as 99 ovelhas salvas que estão lá no redil, que bom. Mas Deus quer ir ao encontro daquela que não está com Ele. Que não o percebe como pai, que não consegue perceber o amor dele. Porque Ele quer dar vida e vida abundante. E a vida começa com a restauração pelo amor. O amor restaura. Então Cristo conversa com ela e pede água. Me dê um copo d'água. Ela diz, olha, o senhor sabe que eu não posso lhe dar água. O senhor está brincando comigo? O senhor é judeu, eu sou samaritana. Os judeus são inimigos dos samaritanos. Desde a divisão das 10 tribos. Jeroboão com as 10 tribos, Samaria capital, e as 2 tribos ficaram no sul, lá em Israel, em Judá.
tribo de Judá. Então, há inimizade há séculos desde a divisão dos 2 reinos. E ela sabe disso. Então Jesus, interessante que Jesus diz para ela, com toda clareza, mas eu posso lhe dar água viva. Eu sou judeu, sim, mas eu não vim trazer para você veneno nem condenação. Eu não vim trazer arma, eu vim trazer para você água e água abundante. E ela diz, evidentemente, o óbvio que eu também diria. Mas o senhor não tem como tirar a água, como que o senhor vai me dar água? Aí ele está dizendo para ela que não é aquela água, mas é a água que permanece, que mata toda a sede. Ou seja, uma água que vá para nutrir a sede da alma. Sede de quê? De dignidade, de justiça, de encontro, de segurança, de alegria, de rumo de vida. E isso Jesus podia dar para ela. Mesmo sem ter vasilha, não precisava de vasilha. Ele queria tocar a alma dela, ele queria saciar não a aparência e nem o corpo dela. Ele queria saciar o que havia de mais íntimo, o que havia de mais forte na vida dela, que é a alma dela, o ser dela. Ou seja, Jesus quer trabalhar com ela na essência, não a forma, mas a essência. Isso é para. Então eu uso tal como. Não vou usar isso pela aparência, mas eu vou usar isso pela razão de ser. Então Cristo trabalha isso com ela. Eu vim tratar da sua alma. Eu vim trazer água para você, dizer para você que Deus a ama, que você é importante, que você não é a prostituição que você vive, que você é muito mais que isso, e que eu a amo, e que eu estou com você em toda situação. Eu sempre estarei com você. Quando você está com os homens que você tem, quando você está em casa, quando você está doente, quando você está bem, eu estou aqui. E aí ela se surpreende, porque ela não esperava aquilo. Como é que no caminho, e o caminho dela é o caminho de uma vida ilícita, ela encontrar uma palavra dessa? Ela poderia esperar uma cantada, não é não? Como é? Você não quer sair comigo? Eu estou precisando de uma noitada? Como é que você é? Você topa? Tenho um dinheirinho aqui? Era o natural. Vamos sair, vamos tomar uma cerveja, vamos nos divertir. Era possivelmente o que a maioria fizesse. Até porque ela já trazia nela o nome de adúltera, não é? Aí quando ela escuta, aquilo é interessante, quando ela ouve palavra de amor, ao invés dela se alegrar com a vida que ela tinha, ela se permite ser honesta com Jesus. Aí ela se desarma com o amor. E aí ela compartilha a vida dela com Cristo. O amor constrange a gente a trabalhar com a verdade. Porque a gente percebe que o que move a pessoa a nosso favor não é o preconceito, não é o juízo, mas o amor. E isso faz com que a gente se renda. E é assim que ela, então, olha para Jesus. E aí ela diz para ele, o senhor sabe que se o senhor quer trazer água para mim, então eu tenho que lhe dizer de como é a minha vida. Talvez o senhor não saiba. Olha, moço, eu sou uma mulher considerada pecadora. Eu não só sou samaritana, eu sou samaritana. Eu tenho 5 maridos, mas na verdade nenhum desses é meu marido. Eu quero dizer para o senhor que a minha fama aqui não é boa. Eu não sou aceita nas famílias de bem aqui da cidade. As famílias de bem aqui me recusam. O senhor sabia disso? O senhor sabe com quem que o senhor está falando? Então ela toma sobre si uma condenação. E aí ela fala, ela mostra para Jesus quem é ela. E aí Jesus diz para ela assim, olha filha, que bom que você disse isso, porque eu sei disso. Eu sei, sempre soube. Mas eu não estou vendo você a partir disso, eu estou vendo você a partir do potencial com que meu pai a criou. Ah, gente, isso é bom demais. Fala sério. A gente ouve isso de Deus. A gente se condenando, a gente se vendo como a pior pessoa do mundo, a gente se vendo como incapaz, a gente se vendo como muito gorda, muito magra, muito alta, muito baixa. A gente se vendo como alguém que não tem mais jeito, eu não sei fazer isso, fulana que sabe, eu não sei cantar, eu não sei nada, e sou maltratada. Sei lá o que se passa na vida da gente, tanta coisa, não é? Aí você vai falar para Deus, e Deus, talvez as pessoas dissessem, é verdade, não tem jeito mesmo não, desista logo, a coisa está difícil. Aí Deus olha para a gente e fala assim, eu sei disso, mas eu queria dizer para você que eu posso mudar essa situação. Eu estou aqui para isso. Eu posso começar demonstrando a você o quanto que eu me preocupo, o quanto que eu amo você. E o que eu quero cumprir, aquela palavra que eu deixei escrita ali. Eu
tiro todo o pecado, eu tiro toda a condenação e cravo essa condenação na cruz. Não há mais condenação, porque se alguém poderia condenar, seria eu. E eu não condeno, porque eu morri, eu sofri o preço do seu pecado para que você tenha vida, e vida em abundância. Puxa vida, hein? Essa é a boa notícia que a gente tem para divulgar, para contar para as pessoas. Nos caminhos da missão, a gente forma essa comunidade de fé. Ali Jesus estabelece com aquela mulher uma volta para Deus. Então ela vendo Deus se revelar daquela maneira, claro que ela crê. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, não é isso? Jesus anuncia para ela, não de uma maneira formal, não de uma maneira de um discurso, mas Jesus fala para ela de Deus estando com ela, a partir da situação dela, amando aquela mulher. Então ela sente o amor de Deus, aí ela crê. Deus se revela e ela crê na revelação de Deus. Aí brota a fé. E ela diz assim, puxa vida, isso é verdade. Aí Jesus diz para ela, olha, eu te dou da água. Quando há essa fé, que a gente enxerga Deus e o que Deus quer com a gente, ai, meus irmãos, a gente vai e se entrega aos braços de Deus. Então a gente passa a fazer parte de uma comunidade. Vem a comunhão. Com outras pessoas que também experimentaram esse amor. Que sabem o que é isso. Que sabem assim, puxa vida, eu tenho essa experiência, eu sei do que você está falando. É assim mesmo. Jesus me encontrou, olhou para mim e eu percebi, puxa vida, nossa vida, minha vida vale mais do que é até então. Eu tenho outra perspectiva, algo novo. E aí eu começo a olhar para aquilo e tenho uma nova experiência. Eu entro agora no estágio de comunhão com as pessoas. E é interessante que aquela mulher volta correndo para contar para as pessoas o que tinha acontecido com ela. Agora, presta bem atenção, quando a gente fala sobre isso, a gente imagina assim que ela voltou para contar para mim, para você, para sua amiga, para sua vizinha, para o seu vizinho. Agora pensa bem, vamos voltar. Quem era amiga e quem era amigo dessa mulher? Pessoas como ela. Então ela volta para o pessoal que tinha comunhão com ela. Ela volta para contar para outras pessoas que viviam naquele círculo em que ela vivia. Outras adúlteras, outras mulheres, possivelmente prostitutas, homens que lidavam também com a prostituição, né? Pessoas que viviam numa área da sociedade em que se permitiu o trânsito delas com esse tipo de pecado, porque infelizmente a gente faz assim. É a Cracolândia para quem usa crack, não é assim? O lugar para quem é rico, o lugar para quem é pobre, o lugar para quem fuma, o lugar para quem não fuma, o lugar para quem é piriguete, o lugar para quem é mulher considerada de honra. Então, assim, a gente se separa por grupinhos, afins, né? Que tem algo em comum conosco. Aquela mulher tinha esse grupo. E a quem é que ela vai contar a boa notícia? Para aquele grupo. Para aquelas pessoas. Ela vai dizer para suas amigas, olha, eu conheci uma pessoa que falou de Deus para mim e que disse que Deus me ama e que me tratou como gente, olha, eu estou encantada. E ele disse que pode saciar a minha sede, que ele pode me ajudar, que eu posso reencontrar a vida que eu gostaria. Olha, eu encontrei. E quando ela vai e conta essa boa notícia, outras pessoas estão sedentas dessa notícia. E elas escutam e vêm até Jesus. Tá vendo? Uma comunidade de serviço. Quando a mulher creu, ela vai em comunhão com Cristo e traz amigas e amigos também da comunhão dela para junto, certo? E aí, ela estando em comunhão, ela já começa a trabalhar. Ela já começa a servir ao reino de Deus. É assim. A gente, quando se encontra com o amor de Deus, a gente vive em comunhão, é natural. A gente traz as pessoas que estão conosco, porque a gente conta aquela boa notícia, e daí a gente serve. A gente aprendeu com o serviço de Cristo e a gente repete isso. E servir não é onde nós estamos. Por isso que eu queria dizer para você, olha, qual é a finalidade de ser da nossa comunidade em que estamos? Uma igreja, uma congregação, um ponto missionário. Não é a ornamentação desse lugar. Não é o embelezamento desse lugar. Não é a gente se reunir só com as pessoas desse lugar. Não é a gente se reunir ali para estudar a palavra. Isso tudo existe para que a gente se prepare para nosso serviço. E qual é o serviço? O mesmo serviço que Cristo tinha. Cristo orava, jejuava, Cristo se preparava, conhecia as Escrituras, mas o serviço de Cristo não era no templo, não era na sinagoga apenas. O serviço de Cristo era no caminho.
o caminho que se põe no caminho. É assim conosco. Cristo nos chama a isso. A ser caminho em meio ao caminho. Enquanto a gente vai andando, a gente vai encontrando as pessoas. E encontrando as pessoas, a gente as vê como Deus as vê. E daí, a gente vai ao encontro delas e conta para elas as tão grandes notícias que há na palavra de Deus acerca das suas vidas. Todo mundo gosta de notícia boa. Eu gosto, você gosta. E Deus está nos convidando, a todas e todos, a sermos pessoas discípulas nos caminhos da missão. Então, nós, especialmente mulheres, nós temos que nos ater, presta bem atenção. Nós vivemos numa sociedade em que nós, mulheres, somos marginalizadas. Nós somos objetos de consumo para vender produtos, para vender shampoo, para vender hidratante, para vender roupa íntima, para vender roupa de um modo geral. Verdade? Então, nós somos objetos usados para aumentar o lucro e para aumentar a reserva financeira de empresas. Nós somos objetos, muitas vezes, usados para serviços considerados menores. Por que menores? Não porque não sejam serviços legítimos, mas porque são serviços que não dão status, que não geram renda para a nação. E o que acontece com isso? A gente é desvalorizada. Por exemplo, educar criança, amamentar uma criança. Todo homem ou toda mulher já passou pelo seio de uma mulher. Mas isso não é considerado importante. Por quê? Porque o importante é que a gente produza, tenha dinheiro, que o que a gente faça dê lucro, dê reserva. Então, presta atenção. Há muitas mulheres nos caminhos precisando de ouvir uma boa notícia. Chega da gente ficar interiorizadas nos templos ou nas reuniões, perdendo o foco da nossa razão de ser. Nós existimos para cumprir uma missão. Colaborar com Deus no seu propósito de salvar o mundo. Vamos lá? É tempo. Deus nos convida. Vamos anunciar para muitas mulheres quanto que Deus as ama. Que nós temos água da vida, que sacia a sede e que faz com que uma mulher amargurada ou abusada sexualmente, ou que seja vítima de violência doméstica, ou que mesmo ache que a única razão de ser da vida é se casar e que não vai se casar, para descobrir que a razão de vida não é se casar, é servir a Deus, é viver conforme a vontade de Deus. E aí a vida brota, aí a alegria, aí a beleza, aí a comunhão, aí a serviço. Que Deus nos abençoe, cada dia mais, e que a gente coloque o pé na estrada e vamos que vamos, porque há muita coisa para ser feita. Até, Deus abençoe, estamos à disposição para as perguntas que virão, ok? Até. Avante, avante, os que confiam no Senhor, e no mar Sião, correrão em vigor, subirão até as alturas, correrão e sem fadiga andarão. Deixai-vos de chorar, sorrir potente ao vosso mestre, porque desanimar os que confiam no Senhor.
nos prometer coragem, pois irmãos avante, ele já venceu. Ai, os que confiam no Senhor, renovar-se-ão, crescerão em vigor, subirão até as alturas, correrão e sem fadiga andarão e sem cansar, voarão e nas alturas como águias serão, voarão e nas alturas como águias serão. Eu quero saudar as mulheres e homens também que participam de mais essa etapa de formação usando tecnologia à distância, voltado para as mulheres. Mulheres metodistas da nossa igreja, do nosso país, mas também mulheres de outras igrejas e inclusive mulheres metodistas de outros países que se associam a esse projeto que tem dado frutos tão bonitos para a confederação, para as federações, para a igreja, e da qual nós, na Faculdade de Teologia, através do Centro Otília Chaves, temos tido o privilégio de caminhar com vocês. Que bom estarmos juntos e juntas nesse trabalho. Mulheres no caminho da missão. Eu poderia até dizer que a missão é o caminho das mulheres. Mulheres que formam comunidade, mulheres de fé, mulheres com o serviço voltado ao reino de Deus, à igreja, às comunidades. Por isso, eu fico muito feliz com este curso. E também, por isso, eu só posso dizer muito obrigado a cada uma de vocês, a cada região, também ao Centro Otília Chaves, também à Confederação de Mulheres, que se associam nesse projeto. E peço que Deus abençoe, que Deus oriente, que Deus guarde mais essa etapa e que os frutos realmente apareçam ao longo do caminho e que no caminho possamos nos encontrar e que no caminho possamos construir a esperança e que no caminho possamos viver o serviço ao reino de Deus. Que Deus abençoe, que Deus oriente, que Deus guarde. Fica aqui a minha saudação e a minha gratidão. Amém. Boa tarde, é um prazer estar falando com vocês novamente, irmãs. Talvez tenha alguns irmãos aí que acompanham também esse projeto tão bonito da Confederação de Mulheres, que é essa capacitação que acontece no Brasil todo, no mesmo dia, quase que no mesmo horário, e saudar as irmãs que participam desse encontro. Eu cresci, de certa forma, acompanhando muitas reuniões de mulheres, minha mãe me levava junto com ela, e isso sempre vem à minha memória quando tenho esse privilégio de cumprimentar, de saudar vocês e mais esse trabalho, e mais esse momento de encontro e capacitação. Então a minha palavra de acolhida, a minha palavra de saudação, o meu abraço fraterno e o desejo que seja um tempo abençoado e que essa comunidade de fé e serviço que vocês formam, que ela consiga ir crescendo e alcançando cada vez mais pessoas. Meu abraço e tomara que seja também um dia muito agradável. E para não perder a nossa tradição, que termine com um lanche, com alguma comida em volta da mesa para celebrar o encontro. Um abraço, Deus abençoe esse encontro.
Saudações em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Dou graças a Deus que permitiu que mais uma vez, através deste programa, nós interagíssemos. É uma grande bênção para mim, sempre que venho cá para o Brasil, este povo dinâmico, e isso encoraja-me. Trago-vos cumprimentos da Igreja Metodista Unida em Moçambique e, de uma forma muito especial, da Organização das Mulheres de Moçambique. E este ano é muito especial porque é o ano em que celebramos o jubileu da Organização de Mulheres Metodistas. E as suas celebrações tomarão lugar em outubro. Portanto, pedimos as vossas orações para que a nossa festa corra muito bem no mês de outubro. Eu estive a ler o tema que temos para este ano. É um tema que é muito relevante, e é relevante não só para o povo brasileiro, para a igreja no Brasil, mas para a igreja em Moçambique, e quero acreditar que para a igreja em todo o mundo, em que caminhamos juntos nesta missão, servindo ao Senhor. Há vários desafios que atravessamos nos nossos países e que, como igreja, somos chamados a sermos relevantes e a sermos parte da solução desses problemas como servos do Senhor. Em África, especialmente como mulheres, atravessamos problemas tais como a violência doméstica, problemas na área de saúde materno-infantil e outros vários problemas. E as mulheres têm sido muito dinâmicas e têm feito tudo por tudo para que dentro do seu serviço elas sejam as mãos e os pés do Senhor. Estamos muito engajados na pregação da palavra de várias formas, por palavras e obras, e a organização das mulheres metodistas tem tomado a dianteira nos projetos. Cada uma delas faz tudo aquilo que está ao seu alcance para que estes desafios sejam ultrapassados. E eu dou graças ao Senhor por cada uma daquelas mulheres que se entregam dia e noite ao serviço do Senhor. Eu tive conhecimento que aqui em Brasil também temos praticamente os mesmos problemas. E isso encoraja-me, especialmente baseado no tema. Então, que caminhamos juntas, em comunhão, de mãos dadas e na presença do Senhor. O que eu queria dizer é que aquele que nos chamou é fiel, como diz o livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 23. Fiel é aquele que fez a promessa. Então, dentro deste desafio, dentro desta jornada da fé em que nos encontramos, o Senhor está conosco. A presença dele é sentida diariamente nas nossas vidas. É dentro desta jornada, é dentro desta caminhada que eu gostaria de dizer, tanto para as mulheres em Moçambique, assim como para as mulheres aqui no Brasil, que cada uma de nós não está aqui por acidente. O Senhor tem um plano específico e damos graças a Deus porque chamou a cada uma de nós e ouvimos a sua palavra. Então, de mãos dadas, caminhemos para frente. De mãos dadas, cada uma de nós deve ouvir a voz do pastor e continuarmos a trabalhar e trazermos em realidade aquilo que é o plano de Deus para cada uma de nós, que será o plano de Deus para a sua igreja e o plano de Deus para o seu povo em geral. Quero saudar as minhas irmãs em Cristo e agradecer a Deus por esta oportunidade de estar no Brasil e estar a participar neste programa, trazendo também as saudações da comunidade da Igreja em Moçambique, a Igreja Metodista, especialmente das mulheres da Igreja Metodista em Moçambique.
O tema que nos foi trazido é um tema muito desafiante, mas ao mesmo tempo é um tema que tem a ver, na verdade, com as mulheres. As mulheres nos caminhos da missão. E no meu trabalho pastoral, eu acho que as mulheres sempre foram pela comunidade. Elas ouvem, escutam, não pelos ouvidos só, mas também pelo coração. E é daí que elas têm trabalhado diretamente com as comunidades para o desenvolvimento da comunidade. Formando uma mulher, educando uma mulher, educamos uma comunidade muito grande. Se olharmos só para o exemplo na Bíblia, o exemplo da mulher samaritana, aquele encontro que teve com Jesus, um encontro muito especial, que dali a conversa que a mulher teve com Jesus foi muito importante para ela sair para a comunidade inteira da Samaria e anunciar a boa nova, e a comunidade toda da Samaria foi convertida através daquela mulher. Então, eu olho neste sentido que a mulher sempre foi pela comunidade, porque de outra forma ela podia ter recebido a Jesus e dar água de beber e parar ali, mas depois dela ter tido aquele encontro com Jesus, ela não parou ali, ela correu para a comunidade inteira, para a cidade inteira, chamando a comunidade para ver a pessoa que lhe disse tudo, a pessoa que lhe trouxe a salvação. E ela não ficou com aquela salvação, ela espalhou para toda a comunidade. Então eu vejo esta missão desta forma, que a mulher, ela não guarda a mensagem de salvação para si. Quando ela recebe a mensagem de salvação, ela caminha ao encontro da comunidade e ela espalha a mensagem da salvação à comunidade. Se eu olho também para o exemplo de Dorcas, uma mulher que trabalhou muito para a comunidade, e veja só que, mesmo depois da sua morte, a comunidade chorou por ela, a comunidade orou e ela ressuscitou, porque o seu trabalho que fez marcou a comunidade. Então, este é o trabalho que as mulheres fazem para as comunidades. Para além da Dorcas, para além da mulher samaritana que teve o encontro com Jesus, também temos a Maria Madalena. Enquanto os discípulos escondiam por medo, enquanto os homens estavam por aí com medo, ela foi ao túmulo e foi a primeira que viu que, afinal de contas, Jesus já ressuscitou, e teve o primeiro encontro com Jesus, e também Jesus disse, vai e publica. E ela saiu, foi ter com os discípulos e com outras pessoas a anunciar a ressurreição de Jesus Cristo. Então, eu vejo as mulheres a trabalharem diretamente com as comunidades. Elas são corajosas, porque eu acho que o encontro que a Maria Madalena teve com Jesus e a coragem que ela teve de publicar a ressurreição de Jesus Cristo, acho que foi uma coragem. Porque naquele ambiente, aqueles problemas todos que eles tinham, aquele medo que o povo tinha, ela teve a coragem de voltar e dizer, olha, Jesus Cristo ressuscitou. Então é uma coragem. E é por isso que ela foi e tomou esta iniciativa e esta coragem que ela teve de ir e anunciar a ressurreição de Jesus Cristo. Então vejo as mulheres a trabalhar diretamente com as comunidades. Para além disso, para os países como Moçambique, que normalmente tem tido problemas de guerras civis, nós vemos as mulheres a serem muito corajosas. Elas trabalham diretamente com as comunidades, elas advogam pelas crianças, elas advogam pelas comunidades, elas não olham para elas só, elas não são egoístas, elas trabalham também para as comunidades, para defender as comunidades, para advogar pelas crianças. Então, isso tudo precisa ter um coração que olha para a comunidade e não só para si como pessoa, mas olhar para a comunidade. Então, quero encorajar também as irmãs no Brasil que sejam fortes e corajosas e caminhar sempre em frente e trabalhar junto com as comunidades. É esta mensagem que eu queria trazer para as minhas irmãs no Brasil, que olha, de mãos dadas como mulheres,
devemos ir ao encontro da comunidade, trabalhar junto com a comunidade, e aí estaríamos a trazer a palavra de vida para as nossas comunidades. Força, irmãs, no Brasil, que Deus nos abençoe. Amém. E agora nós vamos cantar uma bênção que tem o nome A Paz do Senhor. Ela foi escrita, a letra, e também a música é desta que muito tem colaborado conosco, que é a pianista Lisete Espíndola. Vou tentar cantar e digo que estou aprendendo neste momento, junto com vocês. Vamos lá? Agora todos e todas